Exercícios de aprendizagem da página 18. Questão 9. Sobre a crise da República Romana. A. Explique qual foi o papel dos generais romanos na crise. Bem, olha lá. Os magistrados que administravam as províncias eram generais, eram comandantes militares, cada um deles tinha o seu exército. Esses generais, eles começaram a usar o exército para aumentar o poder pessoal deles. E com isso eles começaram a questionar o poder do Senado. Eles mesmos queriam assumir o poder político em Roma. Olha, Senado, você não tem exército, quem tem sou eu, então eu vou mandar. Mais ou menos isso, tá? Um dos generais, inclusive, o Caio Júlio César, invadiu Roma e se tornou ditador, se proclamou imperador de Roma. B. Ainda sobre a crise da República Romana. Explique uma das razões para a insatisfação dos soldados romanos no período da crise. Olha lá, é uma historinha, né? Os soldados eram camponeses, pequenos proprietários de terra. Quando eles iam para a guerra, eles deixavam a terra abandonada. Muitos morriam e aí a terra ficava abandonada mesma. E os que conseguiam voltar, como a terra tinha ficado largada por muito tempo, as terras estavam arruinadas, não tinha mais nada. E por isso eles não conseguiam recuperar essa terra e acabavam tendo que vender as terras por preços muito baixos para os nobres e para os grandes proprietários. Ora, o que aconteceu? Com isso, o Estado foi enriquecendo cada vez mais, porque o Estado ia pegando riqueza dos povos conquistados. Os nobres e os comerciantes foram enriquecendo cada vez mais, porque eles compravam as terras por preço baixo ou então simplesmente ocupavam aquelas que estavam abandonadas. Então, o Estado, os nobres e os comerciantes foram enriquecendo com as guerras, mas os soldados, que eram camponeses e pequenos proprietários de terra, os soldados foram empobrecendo cada vez mais e, claro, foram ficando cada vez mais insatisfeitos. C. Descreva o processo que levou ao fim da República em Roma, que levou ao fim a República em Roma. O general, ele já viu, né? O general Caio Júlio César, que era o administrador da Gália, ele invadiu Roma e se tornou ditador, né? Logo depois disso, ele foi assassinado. E os generais Otávio e Marco Antônio passaram a guerrear para disputar o poder. O general Marco Antônio, ele administrava a parte oriental, inclusive o Egito. Já o general Otávio, a parte ocidental, onde ficava Roma. Bem, Otávio venceu a guerra entre os dois e se tornou o único líder da civilização romana. E, embora ele mantivesse as assembleias, mantivesse o Senado, na verdade, ele é que mandava, ele é que tinha um controle sobre essas instituições. E aí começava para valer o império, beleza? Questão 10. Leia o trecho sobre os feitos do imperador romano Otávio Augusto. Por 3 vezes oferecia espetáculo de gladiadores em meu nome e 5 nos de meus filhos ou netos. Nesses espetáculos lutaram cerca de 10.000 homens. Realizei jogos 4 vezes em meu nome, no lugar de outras autoridades. 26 vezes ofereci ao povo, em meu nome ou no de meus filhos e netos, caçadas de feras africanas no circo, no foro ou nos anfiteatros. Neles foram dizimadas, mortas, né, cerca de 3.500 feras. A. Cite qual política utilizada para manter o Império Romano está sendo retratada em parte no texto. A política do pão e circo, panis et circenses. Ele oferecia trigo, era o pão, e esses espetáculos com gladiadores, feras, etc. Tá? Então, pão e circo, panis et circenses, beleza? B. Explique por que essa política foi adotada pelos imperadores romanos. Essa política do pão e circo, ela foi adotada para manter o poder absoluto dos imperadores. A ideia era: eu vou manter o povo satisfeito, porque ele tem o que comer e tem o espetáculo para se divertir. Então, o povo não. Eu vou controlar a insatisfação. Gente, olha lá, só um gancho aqui. Até hoje, essa política do pão e circo é adotada, tá? Vejam, de vez em quando você vê uma prefeitura de uma cidadezinha pequena
contrata um show de um cantor famoso. Olha, vai ter um show de graça, a prefeitura está fazendo. Isso é pão e circo. Esse prefeito está usando o dinheiro do povo para tentar enganar o povo, deixar o povo quieto, para o povo não ficar insatisfeito. Essa política do pão e circo até hoje é usada, tá? E o motivo ainda é exatamente o mesmo: manter o poder, só que na época o poder absoluto do imperador, e controlar a insatisfação da sociedade, a insatisfação do povo. Explique como o imperador romano arrecadava riqueza para manter essa política em seu governo. Porque, vejam só, a política do pão e circo gastava muito dinheiro, né? Tinha que transportar os gladiadores, tinha que transportar feras que vinham da África, ele botava lá elefante, leão, tigre. Isso era caro, né? Manter o local, lá o Coliseu, por exemplo, isso era muito dinheiro. Para poder pagar tudo isso, o Império Romano havia se expandido de tal forma que ele arrecadava tributos e riquezas em um amplo território que eles haviam conquistado. Tá? E, além disso, tinha um comércio marítimo que era muito amplo e que também proporcionava muitas riquezas. O Império Romano tinha que arrecadar cada vez mais para poder manter essa política do pão e circo, que gastava, repito, muito dinheiro. Questão 11. Leia o texto a seguir. Otávio, após vencer seus opositores, acabou por tornar-se o único grande general, logo reconhecido pelo Senado como o principal, sendo chamado por isso de príncipe. Recebeu, né? Ainda o título de Augusto, o Venerável. Este regime passou a ser conhecido por isso como Principado ou Império, pois o governante era o príncipe, um general vitorioso do exército, imperator, em latim. Considerando a análise do texto, relacione a concepção de império à forma de sucessão do poder nessa fase. Bem, os imperadores, como eles tinham esse poder total, né, o venerável, o principal, eles tentavam manter a sucessão hereditária. O imperador morre e passa para o filho dele. O cargo passa de pai para filho. E, com isso, passando de pai para filho, muitas famílias conseguiram governar Roma por muitos anos, mas nenhuma delas tinha poder bastante para formar uma dinastia de longa duração, porque, na verdade, o poder estava concentrado nas tropas do exército. Logo aparecia uma outra família com um exército mais forte e tomava o poder. Tá? Então, por esse motivo, os generais romanos era que detinham o grande poder. E aí eles começaram a trocar, cada vez um general era o imperador. Eles começaram a lutar entre si para dominar o império. Beleza? Vou parar esse vídeo por aqui.